E aí, galerinha, vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos fazer ciências e vamos falar sobre a alimentação dos animais. A PET Volume 4 trouxe em ciências pra gente as 4 semanas falando sobre os animais, né? Nós falamos sobre a cobertura do corpo, já falamos sobre vários tipos de classificação. Hoje nós vamos classificar os animais quanto à alimentação, né? O tipo de coisas que eles comem, tá bom? Existem 3 grupos principais, né, que vocês precisam saber, que nós já até falamos sobre isso, que são os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Então, legal a gente tá falando aqui de novo, porque daí vocês vão fixar bem isso na cabecinha, tá bom? Para não esquecer nunca mais. Então, vamos lá. Os animais herbívoros, tá bom? São aqueles que se alimentam apenas de vegetais, tá? Alguns desses animais herbívoros comem a planta, outros comem as raízes, alguns comem somente o fruto ou as folhas, tá bom? Então não é planta porque só vai comer matinho. As várias partes da planta pode servir para vários tipos de animais diferentes, cada um aproveita uma parte da planta diferente, né? Os animais que se alimentam apenas de frutos são os frugívoros. Os que se alimentam de sementes são os granívoros. Olha que palavras difíceis, né? Complicadas. Mas se vocês guardarem herbívoros, carnívoros e onívoros por enquanto, já tá bem legal, tá bom? Os animais herbívoros são considerados os consumidores primários, que a gente chama, né? Por conta da cadeia alimentar. Lembra da cadeia alimentar? Um bichinho pequenininho come uma plantinha, o maior come o pequenininho, aí vem um grandão e come o pequeno e assim vai indo. Então, os animais herbívoros, eles são os consumidores primeiros, lá no comecinho da cadeia alimentar, porque eles se alimentam dos produtores, que são os vegetais, tá bom? Por exemplo, animais herbívoros, vamos lá citar alguns. O boi é um animal herbívoro, alguns insetos como gafanhotos e borboletas são herbívoros, zebras, elefantes e girafas são herbívoros, ok? Então vamos lá, carnívoros agora. São aqueles animais que se alimentam de outros animais, tá bom? E essa relação de um animal se alimentar de outro a gente chama de predação. Os predadores caçam a sua presa e se alimentam de outros animais, tá legal? Quando eles se alimentam de animais da mesma espécie, a gente chama de canibalismo, tá? Vamos dar um exemplo de animais carnívoros, alguns exemplos. O leão, o tigre, a onça, algumas serpentes são animais carnívoros, tá? Dependendo do animal que a espécie come, ela pode receber um outro nomezinho especial. Por exemplo, animais que se alimentam de insetos, são insetívoros. Os que se alimentam de animais já mortos, que nem o urubu, que come cadáveres, são chamados de necrófagos, tá? Por curiosidade, a tia tá falando isso, não precisa guardar todos esses nomes difíceis. E se precisar deles, estão no PDF, que a tia Jana pôs lá no grupo para vocês guardarem como informação, tá bom? Os animais onívoros são animais que se alimentam de tudo. Comem vegetais e também comem carne e outros animais, tá bom? Esse tipo de alimentação parece familiar para vocês? Pois é, nós seres humanos somos animais onívoros. A gente não come carninha, salada, grãos, né? Tudo ali a gente come, então somos animais onívoros. O lobo-guará, o jabuti, o suricato, entre outros, são todos animais onívoros, tá? Cada tipo de animal possui um sistema digestório diferente um do outro para poder digerir aquilo que ele come, tá? Então, por exemplo, alguns animais herbívoros, como o boi, por exemplo, eles têm um sistema digestório que consegue quebrar a celulose que está nos vegetais e aí facilita o processo de digestão deles. A gente, por exemplo, não tem isso, tá bom? Alguns insetos possuem um aparelho bucal que consegue sugar o néctar ou cortar ou esmagar o alimento que eles precisam. Então, o sistema digestivo, né, o digestório, todo isso, desde a boca até o estômago, ele é adaptado para o tipo de comida que aquele animal come. Por exemplo,
tigres e onças, o leão, né? Eles têm os caninos aqui bem pontiagudos. Por quê? Porque eles precisam desse canino para rasgar a carne quando eles vão comer a vítima do ataque feroz deles. Tá bom? Então, é interessante vocês perceberem que cada animal está adaptado para o tipo de alimentação que ele precisa. Por isso a gente não pode tratar, por exemplo, um tigre só com vegetais. Ele não vai sobreviver, vai ficar doente, né? Não é isso que ele precisa comer. Ok? Lembraram, então, dos herbívoros, carnívoros e onívoros? Legal. Atividades da PET, volume 4, 46 e 47 as páginas, tá bom? Livro didático de Ciências, História e Geografia, 274, 275, 276 as páginas, tá? Legal? Vocês vão fazer pra mim. Tentem acelerar o livro de leitura que eu mandei ontem. Já manda a ficha do livro pra mim também, pra não acumular. Semana que vem já é semana 4, já é a última semana dessa PET. Aí depois vocês vão querer mandar tudo embolado pra Tia Jana. Pelo amor dos deuses, não façam isso comigo. Tentem colocar tudo em dia por agora, tá bom? Beleza, pessoal. Hoje eu não vou colocar senha, não. Façam pra mim as atividades, manda pra mim rapidinho. E a gente se vê no WhatsApp à tarde. Beijão pra todo mundo. Bye, bye.